Então, boa tarde a todos. Está vendo o número regimental sobre a proteção de Deus declara aberta a presente sessão no segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura do município. Saudamos nós, vereadores e servidores da Câmara Extensiva, vocês que estão assistindo a presente sessão na página do Facebook e depois o vídeo da sessão estará disponível pela plataforma do YouTube. Convidamos o vereador Claudinei para fazer a leitura do texto bíblico. Cantem para ele um cântico novo, toquem com arte na hora da ovação, pois a palavra de Javé é reta, e sua obra toda é verdade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convidamos o primeiro secretário, vereador Elcio, para fazer a inscrição através do sorteio dos vereadores que vão fazer uso da tribuna. Vereador João Ayrton. Vereador Claudinei Rota. Vereador João Edemar. Não. Vereador Marcelo dos Santos. Sim. Vereador Alceu Batista. Sim. Vereador Elcio, sim. Vereador Vitor Reinaldo. Sim. Vereador Gustavo Michalich. Seguida a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª sessão ordinária, no segundo período legislativo, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura do município, realizada aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2026, no plenário Renan Marques de Oliveira, da Câmara Municipal de Candabreu, Estado do Paraná, com a presença dos senhores vereadores, Alceu de Jesus Souza Batista, União Brasil, Claudinei Rota, PSD, Elcio Ernesto Eichbaum, PSD, Gustavo Pereira Michalichen, Republicanos, João Ayrton Derby, PL, João Edemar Derby, PP, Marcelo dos Santos, União Brasil, Pedro César Derby, PSD, Vitor Reinaldo dos Santos, PSD. Estando, portanto, presente o número legal de vereadores, em obediência ao disposto do artigo 27 da Lei Orgânica e artigo 34 do Regimento Interno, o senhor presidente Pedro César Derby declarou, sob a proteção de Deus, aberta a presente sessão às 16h07, iniciando os trabalhos com a leitura bíblica feita pelo vereador Claudinei Rota, seguido pela oração do Pai Nosso. Logo após, o primeiro secretário fez a inscrição de oradores para fazer uso da tribuna pela ordem de sorteio, ficando assim constituído Vitor Reinaldo dos Santos, Marcelo dos Santos, João Ayrton Derby, Elcio Ernesto Eichbaum e Claudinei Rota. Pequeno expediente. Leitura de expediente. Câmara Municipal, indicação de vereadores. B. Grande expediente. Foi deliberado pelo plenário com base nos artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal 1. Projeto de Lei número 79, 2026. Segunda discussão. Oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Abre crédito adicional especial ao Orçamento Geral do município e dá outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. 2. Leitura de pareceres. Recebeu parecer jurídico e pareceres das comissões permanentes o projeto de lei número 81 de 2026 e encontra-se em condição de prosseguir em seu trâmite.
3. Projeto de Lei 81/2026, primeira discussão. Oriundo do Executivo Municipal, súmula. Abre crédito adicional especial ao Orçamento Geral do município e dá outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. Considerações finais. Requereu o uso da tribuna os vereadores inscritos no início da sessão, o qual seus pronunciamentos e o áudio da presente sessão encontram-se disponível no site www.cmcandidodeabreu.pr.gov.br, áudio das sessões. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 16h41, agradecendo a presença dos senhores vereadores e convocando outra sessão para o dia e hora de costume. Em votação, a ata da sessão anterior. Vereador Gustavo. Sim, aprovo. Vereador Marcelo. Aprovo. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador João Edmar. Aprovo. Vereador Alceu de Jesus. Vereador Vitor Reinaldo. Aprovo. E vereador Elcio. Aprovo. Aprovada a ata da sessão anterior. Em seguida, a leitura do expediente de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno. Indicação de vereadores. Indicação número 24 de 2026, vereador Marcelo dos Santos. Indica ao secretário municipal de Viação e Serviços Urbanos que determine a realização de patrulhamento e compactação da estrada que liga a localidade dos Três Bicos ao Areião, passando pela localidade do Areiãozinho, especialmente nas proximidades da propriedade do senhor Antônio Blazac, trecho íngreme que está comprometido por muitos buracos na estrada. Então, passamos então agora ao grande expediente. Projeto de lei. Antes de nós começar, nós queríamos convidar o prefeito para fazermos a parte aqui da mesa, pode ser? Chega aí. Nós vamos. Então, passamos então agora ao grande expediente. Projeto de lei número 81/2026, segunda discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal, abre crédito adicional especial ao orçamento geral do município e da outras providências. Valor R$80 mil. Segunda discussão. Em votação. Vereador Elcio. Aprovo. Vereador Vitor Reinaldo. Aprovo. Vereador Alceu de Jesus. Voto sim. Vereador João Demar. Aprovo. Vereador João Ayrton. Voto sim. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador Gustavo. Sim. Vereador Marcelo. Voto sim. Aprovado em segunda discussão. Leitura de pareceres. Parecer jurídico número 18, 2026. Então, esse parecer já foi lido na 57ª sessão e hoje ele só vem como ratificação que o projeto volta à votação. Então, parecer número 18, 2026, do advogado da Câmara Municipal é favorável. Tá? Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto
em análise, harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para a autorização legislativa. Isto posto do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 80 de 2026. É o parecer do Dr. Guilherme Antunes, advogado da Câmara Municipal. Os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também de Orçamento e Finanças, também foi parecer favorável ao projeto. Só isso? Então, vamos dar a palavra ao prefeito defender o projeto que ele mandou aí, se ele puder explicar para nós antes de ir para a votação. Oi. Boa tarde, presidente Pedro Derby, sendo meus cumprimentos a todos os nobres vereadores. Cumprimentar aqui meu querido pai, que se faz presente acompanhando a sessão, né, nosso amigo também, Milton Dal, que se encontra, procurador, né, e nosso advogado, doutor Hélio. Pessoal, então eu estou aqui, né, convite do presidente, para a gente falar sobre o projeto de lei que foi encaminhado para essa casa, né? Então, o projeto de lei 1390, que altera o quantitativo de cargos, né, que hoje existe dentro da estrutura pública de Cândido de Abreu. Então, nós temos, na gestão, sempre cuidado do número de funcionários públicos que nós temos atuando, para que a gente possa ter economia e consiga fazer o nosso trabalho atendendo a nossa população. Então, isso a gente preza desde o primeiro dia de mandato. Não só agora, do reeleito, mas desde quando a gente começou a trabalhar, né, lá em 2021. O que acontece? Dentro dessa estrutura administrativa criada, hoje nós temos cargos e vagas ociosas, que estão ali, né, e que a gente procura trazer aqui uma segurança jurídica, tanto para os servidores públicos que hoje atuam, quanto com as demais ações que devem ser tomadas para melhorar o trabalho prestado para a nossa população. Então, esse projeto ele traz aqui a extinção de 107 cargos públicos. 107 cargos públicos que hoje não são utilizados. Então, nós temos aqui, hoje, na Prefeitura de Cândido de Abreu, 608 funcionários públicos, que são cargos efetivos, não contando com os comissionados, que trazem ali todo o seu plano de governo, né, onde a gente tem o seu estatuto, e esse estatuto lhe garante promoção, progressão, crescimento na carreira, e tudo isso tem que ser assegurado pelo gestor. E nós fizemos isso desde o primeiro dia. Agora, a gente traz mais essa demanda. Então, cargos ociosos, cargos que não estão sendo utilizados pela gestão, 108 cargos, que se hoje estivessem ocupando uma vaga de funcionário público, em um ano, a despesa do município seria em torno de 4 milhões. Então, nós deixaríamos de estar trabalhando, desenvolvendo projetos, fazendo conquistas, para estar fazendo o pagamento de salário de 4 milhões. Então, o que a gente faz? A gente enxugou a estrutura pública, nós garantimos direito para os servidores, nós criamos o plano de cargo de salários, eu melhorei os salários dos servidores, sempre buscando respeitar e também mostrar para o servidor público que a gestão também cuida e quer que ele esteja motivado para trabalhar. Um exemplo, o salário do motorista. Quando eu assumi, o salário era 1, hoje a gente teve um aumento significante. Se eu não me engano, foi o cargo que mais recebeu aumento desde o dia que eu assumi. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que reconhecer quem trabalha. Só para deixar bem claro, dos 608 funcionários públicos que tem hoje, ninguém vai perder direito, ninguém vai ficar com carreira congelada, ninguém vai deixar de progredir, de crescer e de desenvolver na carreira.
A única coisa que nós aqui da gestão trazemos para vocês, para que a gente tenha segurança jurídica e possa extinguir os cargos que são ociosos, os cargos que não estão sendo utilizados pela gestão, que são 108 cargos. Só lembrando que 108 cargos hoje, no início da sua carreira, sem ter promoção, sem ter progressão, teria um gasto público de aproximadamente 4 milhões ano. E eu prezo por esse recurso, eu quero que esse recurso ele reverta em garantia para a população de trabalho, de prestação de serviço, de assistencialismo, de saúde pública, de educação, e que também eu consiga preservar e cuidar do servidor público hoje concursado. Porque eu também tenho que garantir para eles promoção, progressão, crescimento na carreira. Então, esse projeto de lei ele traz aqui segurança jurídica para quem está administrando, que somos nós, para vocês que também são cobrados pela população que querem, né, que o serviço seja cada vez prestado com mais excelência. E segundo, para que eu também tenha segurança jurídica para que eu possa fazer a promoção, a progressão, o avanço da carreira do servidor público concursado e que a prefeitura tenha saúde financeira para isso. Não tiro o direito do servidor público. Um servidor público me perguntou, não, Renan, mas você está indo contra o servidor público? Não. Eu estou garantindo o direito dele. Eu estou garantindo o direito dele, que ele vai receber o salário dele, que ele vai promover, que ele vai crescer, que se ele tiver que ter um benefício pela carreira prestada, ele vai ter no futuro. Se nós tivermos gestores que não pensem na gestão financeira, amanhã eu poderia ter contratado 108 servidores a mais hoje, está com uma folha inchada, pagando salário, e quem ia sofrer com a população, com esse ato? A população, que não teria de vez em quando uma consulta, que não teria um transporte, né, que não teria um veículo de qualidade, que não vai ter a manutenção desse veículo. Então, hoje nós queremos manter esse trabalho de excelência, trazendo essa segurança jurídica. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para pontuar. Então, eu vou só citar aqui. Então, nós temos aqui motoristas. Hoje, o nosso estatuto fala que a prefeitura pode ter até 91 motoristas trabalhando. Hoje, nós temos 71 motoristas trabalhando. Então, nós estamos diminuindo 20 cargos. Nós temos 30 vagas para artífices de obras e serviços públicos. Hoje eu só ocupo 3. Então, nós estamos pedindo para tirar 27 vagas. Hoje nós temos também 40 cargos para auxiliar de obras e serviços públicos. Eu só tenho 2. Eu estou pedindo para tirar 38 cargos. Gari, nós temos a previsão de 20, hoje eu uso 9, estou pedindo para tirar 11. E agente patrimonial nós tínhamos 20, nós hoje temos 9, também estou pedindo para tirar 11. São 108 cargos hoje que não estão ocupados e que não estão sendo utilizados pela gestão. Então, é essa o nosso encaminhamento. O nosso jurídico já fez o levantamento, viu que está tudo dentro da lei, que está certinho. O jurídico da Câmara, eu li o parecer aqui, já apontou também que o nosso ato está certo, que ele traz garantia e segurança para que vocês possam estar votando esse projeto com tranquilidade. E o meu intuito é trazer segurança financeira para o município, para que a gente possa cuidar do servidor e que a gente possa cuidar da população com serviço cada vez mais de qualidade. Quando a gente tem recursos sobrando, nós conseguimos aplicar em mais serviço, em novos projetos para a nossa população. Eram essas as minhas palavras. Obrigado, prefeito. Então, vamos pôr o projeto para votar, né? Se algum tiver alguma questão para falar, tem direito. Então,
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor prefeito. Boa tarde, os nobres vereadores que se fazem presente. Boa tarde ao Milton, ao meu amigo, seu Renê, e ao nosso advogado. Senhor prefeito, aqui vai diminuir 108 vagas, que o senhor falou, né? Eu estava analisando aqui, o senhor falar, nessa secretaria que vai diminuir essas vagas, se mais tarde aumentar a demanda e precisar o pessoal para ser contratado para suprir, às vezes a demanda aumenta, né? Vai, que nem na obras ali, que o senhor falou que só tem 3, vai que aumenta essa demanda de serviço, qual que seria o critério para contratar, para suprir a demanda da secretaria? As vagas que vão Obrigado. continuar, as vagas que elas vão continuar ainda serão efetivadas através do IPSS, que é o processo simplificado de contratação, ou serviço de concurso público, né? Então, esses cargos que estão aqui hoje saiu um funcionário, né? A gente teria que utilizar da ferramenta que é hoje já utilizada. Hoje nós temos uma diminuição do número de funcionários, porque nós tivemos hoje uma liberação, né, e até temos uma empresa que presta serviço aqui em Cândido Abreu, que nós pegamos uma carona num processo licitatório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, na Secretaria de Obras, a gente tinha em torno de, quando eu assumi, 30 funcionários para fazer limpeza pública. Hoje eu tenho 4 funcionários contratados que estão executando esse serviço. E a gente não está vendo dificuldades, continua sendo feito toda a corte de grama, continua sendo feita toda a limpeza, o nosso cemitério continua bem organizado, os 2 cemitérios. Nós implantamos agora plantio de mais 120 árvores, fizemos. Então, assim, o trabalho ele continua sendo prestado com menor número de servidores. Então, a gente conseguiu economizar aí, no mínimo, 25 salários. Não prejudiquei o funcionário de carreira, não persegui ninguém, continuo melhorando e trazendo ações para que eu possa reconhecer o efetivo trabalho do servidor, mas também melhoramos o trabalho prestado para a população. Então, são essas, assim, as nossas alternativas hoje que nós temos. Então, vamos... É o projeto de lei número 80/2026. Primeira discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula, altera quantitativo de cargos e quadro permanente de pessoal constante no anexo 1 da Lei Municipal número 1390, de 29 de junho de 2022, extingue vagas ociosas, assegura direitos aos atuais ocupantes e dá outras providências. Em discussão. Em Senhor votação. presidente. Senhor presidente, só uma pergunta aqui, senhor prefeito, obrigado pela presença. Aqui está extinguindo 20 cargos de motorista, né? Até agradeço ali pelo senhor especificar, que acho que agora ficou melhor. Então, assim, esses 20 cargos é o que não está sendo ocupado. Os 71 cargos vai permanecer como concurso, certo? Se amanhã ou depois o senhor precisar contratar novamente, o senhor vai contratar por PSF. Daí a gente... Oi. Então, daí a gente tem essa ferramenta, né, que eu tenho que fazer um novo concurso público, porque essas 71 vagas que hoje estão ocupadas por servidores, elas continuam sendo do quadro de servidores efetivos da prefeitura. Então, para mim repor essas vagas, ou através de PSS, ou através de concurso. Então, as vagas que hoje estão sendo, que a gente está pedindo aqui para ser retiradas, são as vagas ociosas. Hoje eu não tenho e não contratei, desde o nosso caminhar, essas 20 vagas. Porque a gente sabe que é bom ter servidor, sim, a gente precisa fortalecer, né, a nossa estrutura para prestar o serviço para a população,
mas eu também tenho que ter o recurso público para administrar e poder fazer com que ele reverta em trabalho. O servidor público, hoje tem 608 servidores públicos. Então, quero garantir aqui, e esse projeto traz essa garantia, ninguém perde direito. Todo mundo vai continuar crescendo na carreira, tendo sua promoção, progressão, e a sua vaga vai continuar. As que não vão ser ocupadas são as vagas ociosas, as que não tem hoje ninguém ocupando o cargo. Senhor presidente, só gostaria de me dirigir ao senhor prefeito, fazendo a leitura, então, do artigo 2 desse projeto de lei, que diz assim: as vagas remanescentes indicadas no artigo 1º desta lei, atualmente ocupadas por servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo, passam a integrar o quadro de cargos em extinção, devendo ser extintas automaticamente quando da sua vacância definitiva, nos termos do artigo 52, parágrafo 3º da Lei Municipal nº 1043, de 2016. Então, o projeto fala que, desses 71, vamos se ater, então, na questão do cargo de motorista, dos 71 cargos de motorista que vão ficar remanescentes, se amanhã vier 2 ou 3 se aposentar ou sair, essas vagas são automaticamente extintas. Então, não vai existir um concurso público ou um PSS para suprir essas necessidades. Aí seria, no caso, então, uma contratação via empresa terceirizada? Também pode ser utilizado dessa ferramenta. Hoje, a lei ela também traz essa garantia, né, de que alguns cargos eles podem ser efetivados via funcionário contratado. Aí, senhor prefeito, a minha preocupação é a seguinte: digamos que hoje um servidor público ocupante do cargo de motorista, ele custe R$4.000 para a prefeitura, para o município. Essa empresa, segundo o que o projeto detalha ali, uma empresa terceirizada, ela vai ter um acréscimo de 12% no salário, né, no valor do servidor, para contratar um servidor para prestar o serviço para a prefeitura. É que talvez hoje já acontece como auxiliar de serviços gerais. O município, a longo prazo, não vai acabar gastando mais em termos de executar o mesmo serviço? E há outra coisa que eu quero colocar para o senhor aqui: a Constituição Federal, ela define no artigo 37, inciso 2, que os cargos públicos devem ser acessados por meio de concurso público. A questão da limpeza urbana, eu concordo, a questão de serviços gerais, até esses serviços assim, eu concordo, dentro da prefeitura. Mas o cargo de motorista, ele é um cargo delicado. Hoje ainda, eu conversando com um servidor que é motorista do nosso município, e a pergunta dele foi o seguinte: se nós, município, contratarmos um motorista para fazer a linha de Londrina, que sai 2h30 da manhã e volta às 8 horas da noite, talvez, a empresa não vai ter que ressarcir esse servidor de horas extras? Aí alguém comentou assim: não, mas a empresa pode contratar por um valor mais baixo esse servidor. Nós não vamos estar incorrendo numa situação de repente, pegar uma empresa que vai contratar motorista menos qualificado para poder executar um serviço com lucro em cima do município? Essa é a minha preocupação a longo prazo, quanto à aprovação desse projeto, principalmente na questão da vaga de motorista. Outra coisa que eu quero frisar aqui: se daqui, não na gestão de Vossa Excelência, mas mais para frente, em próximas gestões, aí 4 ou 8 anos para frente, o município não vai ficar refém para prestação de serviço na mão de uma empresa terceirizada? Por exemplo, tenho 20, aqui nós estamos extinguindo 20 vagas de motorista, ficando com 71. Só na gestão do senhor, nós compramos 104 veículos. Então, nós já temos falta de motorista. Aí nós vamos passar a contratar por empresas. De repente, amanhã ou depois, nós estamos aí com uma empresa
contratando 20 motoristas para serviço, principalmente serviço essencial de saúde e educação, e não tão raro isso acontece de uma empresa dar um calote no município. E aí eu pergunto para o senhor, como é que vai ficar a prestação de serviços essenciais de saúde e educação dentro do município? A minha preocupação com esse projeto é só essa, na relação do motorista, porque nós temos a vaga de motorista ocupando serviços essenciais do município, que é saúde e educação. Hoje, quando a gente vai fazer uma prestação, uma contratação através de uma empresa, eu posso exigir qualificação. Então, se eu vou fazer um contrato, vou fazer uma licitação, se eu vou pegar uma carona junto de um processo que hoje vem acontecendo, eu posso solicitar que toda essa estrutura ela me traga toda a garantia de um bom serviço, de um serviço prestado. Então, vamos usar como exemplo hoje. Eu tenho um funcionário de limpeza terceirizado. Ele está prestando serviço para uma empresa, ele recebe o salário dele, recebe o vale, né? Tudo isso é pago, né? A prefeitura faz o repasse, retorna para o servidor. Se esse servidor faltar, amanhã a empresa tem que pôr no lugar dele. Não pode ficar um serviço desassistido. O que está acontecendo hoje? Né? Se eu tenho um servidor público de carreira, eu estou trabalhando com um número X de funcionários, que é o que a gente preza. Eu não posso ter funcionário sobrando, porque eu tenho que ter cuidado com o dinheiro público. Esse funcionário ele pega um atestado de saúde, ele se machuca, o serviço fica desassistido. Quando a gente faz a contratação de uma empresa qualificada, essa empresa ela tem que repor o funcionário e o serviço para a população, ele não pode deixar de prestar. Então, esse é um primeiro passo. Então, quando a gente faz uma terceirização, nós cobramos da empresa qualificação. Então, se o caso ele vai se tornando cada vez mais complexo, a gente exige mais complexidade da empresa, que ela traga mais requisitos, que ela traga mais garantia para que o serviço continue sendo prestado. Mas aqui a situação é não deixar mais desassistido. Né? Hoje, eu acabei de ter uma audiência lá no Ministério Público a respeito de horas extras trabalhado. Né? Então, nós temos servidores, o servidor trabalha, ele tem que receber. A prefeitura tem que seguir uma lei, e a lei fala que você não pode passar do limite de pagamento por servidor. Então, eu não vou prestar o serviço para aquela população, já que eu não posso pagar para o funcionário ir, a população não pode ser atendida. Então, nós estamos buscando meios para que o serviço que a gente vem fazendo, para que as aquisições que nós estamos buscando, ela reverta em trabalho, em serviço prestado. Hoje eu tenho ali, nem divulguei, uma ambulância 0 km aqui na porta da prefeitura. Ela está ali, daqui um pouco ela vai para o serviço da população, é mais uma. Nós já estamos dando um segundo passo. Daqui uns dias chega mais 2 vans zero, chega mais uma ambulância zero. O porquê da compra de veículos? Nós temos hoje transporte de 30 veículos diários para fora, no mínimo. E eu tenho que trazer segurança para os motoristas e segurança para a população. Existe uma renovação. Então, agora eu vou vender o que é velho, o que já está desgastado, o que eu falo que é velho é de 2021. Né? Mas já vou fazer um leilão e nisso a gente vai trazendo qualidade, segurança, veículos novos para essa população. Então, usei o exemplo de veículos aqui por conta de citar o número de cargos e motoristas. Então, quando a gente busca essa economia também financeira, é para que eu possa comprar veículo novo, veículo de qualidade, para que o servidor que está prestando o serviço possa atender a população com isso. Né? Nós tivemos aí acidente trágico, né, que nos chateou, mas a estrutura pública ela vem sendo preservada. Nós, veículos de qualidade, com manutenção, com funcionários hoje tendo horário de descanso segurado por lei e garantido pela gestão, que o cara tem que descansar, mesmo que ele brigue para viajar, mesmo que ele queira trabalhar mais, nós não deixamos que isso aconteça, porque nós estamos pensando na saúde do servidor
e também na saúde e no cuidado da população, que é isso que a gente busca todo dia. Mas então, só uma última colocação. Então, o projeto de lei em si, basicamente, ele diz que, a partir da aprovação desse projeto, não haverá mais um concurso público para a contratação de motorista ou qualquer outro cargo desses que estão sendo extintos. Não, pode acontecer, sim, concurso público, PSS, ou contratação direta, se o caso for que ele mostre que ele seja mais efetivo. O que não traz prejuízo é para os funcionários que hoje é de carreira. Ele vai continuar crescendo. Hoje nós temos servidores que entram com salário de 2.326, mais a insalubridade, que sobe mais em cima do base dela, que dá em torno de R$500. E quando ele vai crescendo na carreira, essa promoção e essa progressão vai elevando o salário para 5, 6 mil reais. Então, esse projeto também ele traz essa garantia, para que hoje o servidor que é concursado, ele chegue no final da sua carreira e ele tenha essa garantia de receber esse salário. Nós estamos pensando também na saúde financeira lá na frente do município. Porque se todo mundo crescer, todo mundo avançar, daqui a uns dias nós não temos saúde financeira para honrar com o salário do servidor e nem para avançar no cuidado dessa população, que é o que eu mais prezo aqui, é ter recurso financeiro para cuidar do nosso povo. Mas, prefeito, só uma última colocação, então. A grande preocupação, né, da administração pública hoje, e os municípios pequenos como o nosso, com um orçamento reduzido, é o índice de folha. Né? Então, aprovando esse projeto, nós vamos estabilizar o nosso índice de folha. Tá? Mas, aí, contratando servidores, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, gari, motorista, por empresa terceirizada, nós vamos estar gastando com o pessoal, não vai estar incidindo em folha, mas vamos continuar gastando com o pessoal. Isso, eu acredito que a um curto prazo, vai diminuir muito a nossa capacidade de investimento, porque nós vamos continuar assegurando aqui uma progressão na carreira, que hoje já está estagnado dentro do orçamento do município, mas nós vamos gastar mais X valor para executar um serviço de atendimento, serviço de pessoal, que não vai incidir na folha de pagamentos e que isso vai complicar a capacidade de investimento do município. Não. Hoje nós temos um funcionário que ele cresce diariamente na carreira e que ele gera um impacto. Né? Então, nós temos que ter o cuidado e o limite prudencial que a prefeitura tem que ter, ele não pode ser extrapolado de 50, ele já entra no limite daí de uma auditoria de contas mais específicas pelo tribunal e pela Câmara. Quando eu trago aqui, né, esse projeto que reduz a contratação de servidores públicos, que são 108 cargos, não vai me dizer que só isso vai resolver que essa carreira e que esse índice não cresça. O que acontece? Para que não cresça, tem que aposentar servidores, porque tem que sair alguém, porque ele cresce diariamente. Quando eu ganho um dia de trabalho a mais um servidor, eu dou um passo na minha carreira. Quando eu completo 3 anos, eu ganho um triênio. Quando eu completo faço uma faculdade, eu avanço na minha carreira em porcentagem. Então, o servidor ele não vai deixar de avançar. Então, o índice pode subir. O que vai me garantir que o índice baixe? Quando sai um funcionário aposentado, ele baixa o índice. Se eu repor esse funcionário, o índice volta a subir. Se eu não reponho, eu seguro esse dinheiro para ser investido em prol da população. Eu já cheguei a ter aqui, na gestão, índice de 42%. Poderia ter contratado um monte de gente, poderia ter gastado mais de 10% do dinheiro da prefeitura em salário, mas eu não fiz. Eu segurei para que a gente pudesse dar direito para o servidor público e também que eu pudesse ter serviço prestado para a nossa população.
Quando essa economia aconteceu, eu pude pagar o piso do professor, eu pude não atrasar a promoção e a progressão de nenhum funcionário, e a gente também trouxe para a população serviço prestado. Eu não paralisei o serviço, porque a gente conseguiu fazer manutenção da máquina pública, de ter condições de abastecer um ônibus que vai todo dia para Ivaiporã, um ônibus que vai todo dia para Londrina, uma van que vai todo dia para Curitiba, né? Não atrasar os benefícios do servidor que está prestando, se ele tem direito a uma diária, ele recebe a sua diária. Então, a gente garante para a população que a gente consegue prestar um serviço e a gente garante para o servidor que ele vai ter o salário dele e os direitos deles também assegurados. Então, vamos pôr para a votação, né? Então, Marcelo? Aquilo que eu falei, eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande futuramente, mas vou votar a favor, mas com uma preocupação e um medo muito grande aí à frente. Vereador Gustavo? Aprovo. Vereador Claudinei? Aprovo. Vereador João Ayrton? Voto sim. Vereador João Ademar? Aprovo. Vereador Alceu de Jesus? Voto sim. Vereador Vitor Reinaldo? Aprova. E vereador Elcio? Eu voto contra o projeto, senhor presidente. Sim. Então, aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 82/2022, leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem número 19, 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente encaminhamos a apreciação dessa augusta Câmara Municipal o incluso projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação Esportiva Cândido Abreuense, AEC, e da outras providências. A proposição tem por finalidade reconhecer formalmente o relevante interesse público das atividades envolvidas pela Associação Esportiva Cândido Abreuense, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 22 de janeiro de 2025, com sede neste município de Cândido Abreu, Estado do Paraná. Conforme estabelecido em seu Estatuto Social, a entidade tem como objetivos, entre outros, fortalecer as práticas esportivas, culturais, recreativas e de lazer, promover a socialização de adolescentes, jovens e adultos por meio do esporte, promover e participar de jogos e eventos esportivos em âmbito municipal, regional, estadual, nacional e internacional. Contribuir para a formação e o desenvolvimento de equipes e atletas, promover a inclusão e a promoção social por meio da prática esportiva e do lazer, incentivar a participação de adolescentes e jovens em atividades esportivas, promover assistência e inclusão social por meio do esporte e lazer, bem como desenvolver ações de voluntariado. As atividades envolvidas pela entidade apresentam evidente interesse público e social, especialmente por utilizarem o esporte como instrumento de formação, integração, convivência comunitária, inclusão social e desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e demais integrantes da comunidade. O reconhecimento da identidade como de utilidade pública municipal constitui, portanto, medida de interesse coletivo na medida em que valoriza e fortalece o esporte Cândido Abreuense. O reconhecimento da entidade como utilidade pública constitui, portanto, medida de interesse coletivo na medida em que valoriza e fortalece iniciativas da sociedade civil que contribuem para o desenvolvimento esportivo e social do município de Cândido Abreu. A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1º, estabelece a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, fundamento que ampara a atuação legislativa municipal no reconhecimento de entidades que desenvolvam atividades de relevante interesse para a comunidade. No âmbito estadual, a Lei Estadual número 17.826, de 3 de dezembro de 2013,
que disciplina a concessão e a manutenção de título de utilidade pública a entidades no Estado do Paraná, reconhece expressamente o esporte entre as finalidades aptas ao reconhecimento de utilidade pública, desde que demonstrado o interesse público das atividades desenvolvidas e a prestação de serviço de forma perene e efetiva à coletividade. A legislação estadual também estabelece requisitos relacionados à inexistência de finalidade lucrativa, à aplicação do patrimônio na consecução dos objetivos sociais, à preservação do interesse público na gestão administrativa e patrimonial e à distinção do patrimônio em caso de dissolução da entidade. No caso da Associação Esportiva Cândido de Abreuense, a EC, seu estatuto social estabelece expressamente seu caráter não lucrativo e prevê a realização de atividades voltadas ao esporte, lazer, inclusão social, formação de atletas, participação em eventos esportivos, ações de voluntariado e parcerias com instituições públicas e privadas. Dessa forma, o presente projeto de lei busca conferir reconhecimento institucional à atuação da Associação Esportiva Cândido Abreuense, a EC, valorizando sua contribuição para o desenvolvimento do esporte e para a promoção da integração e inclusão social no município. Diante do exposto, considerando a relevância social, esportiva e comunitária das atividades envolvidas pela Associação Esportiva Cândido Abreuense, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, esperando contar com o apoio dessa Casa Legislativa para sua aprovação. Antecipando nossos agradecimentos pela atenção indispensável à anuência, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais nobres vereadores nossos protestos de elevada consideração e apreço. Cordialmente, Renan Menck Romanichin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 83/2026. Leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem 20 de 2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminha a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei cuja súmula assim dispõe. Autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos empregados públicos vinculados ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, CRJ, no percentual de 5%, com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2026. A presente medida decorre de deliberação em assembleia realizada pelo consórcio, formalizada por meio do 4º termo aditivo ao contrato de programa, celebrado entre os municípios consorciados. O referido termo estabeleceu, com respaldo no artigo 13 da Lei Federal nº 11.107, de 2005, e no artigo 75, inciso 11, da Lei Federal 14.133, de 2021, a aplicação do referido índice de reajuste inflacionário aos empregados públicos lotados no consórcio, condicionando, porém, sua eficácia à aprovação legislativa por parte de cada ente consorciado. A medida visa a recomposição do poder aquisitivo dos servidores do consórcio, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da valorização dos profissionais do serviço público, especialmente aqueles vinculados à execução de políticas públicas de infraestrutura e desenvolvimento rural, áreas em que o consórcio atua diretamente em prol do município de Cândido de Abreu. O impacto financeiro decorrente da implementação do reajuste será absorvido por meio das dotações orçamentárias próprias do município, já destinadas ao custeio das ações consorciadas, sem comprometimento do equilíbrio fiscal. Dada a natureza relevante da matéria, conforme acima explanado, permita a Vossa Excelência seja o projeto de lei com a maior brevidade possível, a fim de não configurar em prejuízo aos servidores públicos municipais. Antecipando agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência, antecipamos agradecimentos ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência protesto de consideração e apreço extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente,
Renan Menck Romanista, prefeito municipal. Projeto de lei número 84/2026. Leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem 21 de 2026, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentando, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei que ratifica a 9ª alteração na consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal Vale do Rio Jordão, nos termos da Lei Federal número 11.107 de 2005 e do Decreto Federal número 6.017 de 2007 e da outras providências, cujas alterações foram aprovadas em Assembleia Ordinária realizada em 20 de janeiro de 2026 pelos entes consorciados. A referida alteração tem como objetivo promover o aprimoramento da estrutura organizacional, da gestão e das diretrizes operacionais do consórcio, de forma a assegurar maior eficácia e integração na prestação de serviços públicos. Trata-se de medida que visa fortalecer a cooperação entre os municípios consorciados, ampliando a capacidade de resposta conjunta às demandas da população regional. A ratificação legislativa é a etapa indispensável para regular continuidade da participação do município no consórcio, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, especialmente a Lei Federal número 11.107 de 2005 e o Decreto Federal 6.017 de 2007, que regulamentam a formalização, estruturação e funcionamento dos consórcios públicos no Brasil. Diante da relevância do tema, para a efetividade da mobilidade rural regionalizada e para o fortalecimento da gestão consorciada na manutenção, adequação e melhorias das estradas rurais, conto com a habitual atenção e apoio desta egrégia casa na apreciação da matéria. Antecipando agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência, antecipamos agradecimentos ao tempo que renovamos a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Renan Menck Romanista, prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo número 3/2026, em publicidade, oriundo da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Emenda, aprova a regularidade com ressalvas das contas do prefeito do município de Cândido de Abreu, exercício 2020, senhor José Maria Reis Júnior, CPF 024 056 029 97, conforme acordão dos pareceres prévios, número 464/2023, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Primeira Câmara. A Câmara Municipal de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, aprovou, e eu, presidente desta Casa de Leis, com fundamento dos artigos 69, artigo 34, 5 e 6 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 39, 4, inciso 4 e 5 do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. Ficam aprovadas com ressalvas as contas do município de Cândido de Abreu, exercício financeiro de 2020, sob a responsabilidade do senhor José Maria Reis Júnior, CPF 024 056 029 97, prefeito no período de 2017 a 2020. Fica homologado e ratificado os termos do acordo do parecer prévio, número 464 de 2023, processo 149356/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Primeira Câmara, que recomendou a regularidade das contas do exercício financeiro 2020, com ressalvas resolvidas e justificadas nos autos conforme parecer apresentados pelo senhor José Maria Reis Júnior, prefeito municipal naquele exercício, nos termos do artigo 16, inciso 2, da Lei Complementar número 103 de 2005. Seja dada a ciência da respectiva aprovação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e ao município de Cândido de Abreu. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Moção de aplauso número 02/2022. 26. Discussão única.
autoria do vereador Elcio Ernesto Equimbal, ementa moção de aplauso à empresa Laticínios Dow pelos 40 anos de fundação e pelo pioneirismo na atividade no município de Cândido Abreu. Moção de aplauso número 2, 2026. Requer a mesa, na forma regimental, o envio desta moção de aplauso à empresa Laticínios Dow e seus representantes como forma de reconhecimento ao pioneirismo da empresa no ramo de indústria de laticínios no município de Cândido de Abreu, colaborando para o desenvolvimento econômico do município ao longo de seus 40 anos de história. A justificativa. A empresa Laticínios Dow atua desde 1986 em nosso município, trabalhando com envase de leite, a fabricação de queijos e demais produtos derivados do leite. Embora hoje seja uma empresa consolidada no mercado, a história dos Laticínios Dow iniciou-se de modo humilde, com uma produção pequena, limitada e, entre outros fatores, pela baixa produção leiteira e pelos desafios logísticos do município, tanto no que se refere à coleta do leite na área rural, quanto ao escoamento da produção. Nesse contexto, é preciso destacar o pioneirismo do seu fundador, Sr. Laerte Dow, e aqui coloco a dona Clara Maier Dow também, que mesmo diante de grandes desafios, persistiu na ideia da criação de uma fábrica de laticínios, a qual, 40 anos depois, persiste com uma empresa familiar. Além do pioneirismo de seu fundador, é preciso destacar o papel socioeconômico que a empresa desempenhou na história do município. Antes de sua fundação, a produção leiteira, que hoje é importante fonte de renda para os habitantes da zona rural de nosso município, era muito limitada, exatamente por não haver indústria e comércio do produto desenvolvidos na região. Com a fundação e a partir do crescimento da demanda ocasionada pelas atividades do laticínio, a produção de leite passou a ser um atrativo para os agropecuaristas do município, ocasionando uma reação em cadeia que possibilitou o aumento da produção, a melhoria das técnicas, a melhoria da genética dos animais, a capacitação dos produtores e o aumento da renda no campo. Desse modo, considerando o aniversário de 40 anos de fundação da empresa, o seu pioneirismo na atividade e sua função socioeconômica no município, solicitamos a anuência dos demais nobres colegas para o encaminhamento desta moção de aplausos ao Laticínios Dow. Cândido de Abreu, 24 de agosto de 2026, Elcio Ernesto Eichbaum, vereador. Tem que votar, né? Então, vamos pôr em votação a moção de aplauso. Vereador Elcio. Eu aprovo, senhor presidente. Vereador Vitor. Aprovo. Vereador Delceu. Aprovo. Vereador João Demar. Aprovo. Vereador João Ayrton. Bom. Vereador Claudinei. Aprovo. Vereador Gustavo. Sim, aprovo. Vereador Marcelo. Sim, com certeza. E eu voto a favor também, meu. Tá todo mundo de acordo aí. O Milton quer fazer uso da palavra? Ou pode? Acho que está funcionando lá, né? Pode. Boa tarde. Boa tarde, senhores, presidente da Câmara, prefeito, demais vereadores. Muito obrigado pela moção de aplauso. Eu gostaria de também pôr umas palavras aqui. Eu venho nesta casa hoje receber com muito orgulho e gratidão essa homenagem dedicada ao Laticínios Dow.
gostaria de repetir uma frase que eu costumo usar muito. Ninguém faz nada sozinho. Em 40 anos, nossa vida passa por inúmeras fases e uma empresa não é diferente. As mudanças acontecem tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, através da evolução, das exigências, sejam fiscalizatórias ou dos próprios consumidores. E continuar no mercado exige uma flexibilidade e uma evolução constante. No início, nossa coleta de leite era de 250 litros de leite por dia, com 2 caminhonetas percorrendo longo trecho cada uma. E tudo que dizia respeito à produção era muito mais difícil. Mas havia um propósito forte, havia um plano, muita garra e muita energia em seguir em frente, mesmo nas situações mais difíceis. Eu lembro que, por muitas vezes, a gente passava a noite arrumando alguma coisa para estar funcionando no outro dia. E assim é até os dias de hoje. Quem tem um propósito deve abraçá-lo, pedir as bênçãos ao nosso Pai lá de cima e seguir em frente. Hoje, podemos empregar 50 colaboradores. Hoje, 300 produtores de leite têm sua renda mensal. E tudo isso é oriundo de um recurso que vem de fora. Ou seja, a gente consegue transformar a produção do município em dinheiro para girar nossa economia local. Por fim, gostaria que, como empresário e como cidadão candidabreuense, parabenizar a gestão desta Câmara. É muito gratificante ver um grupo de pessoas empenhada em legislar pelo bem da nossa cidade. Mais uma vez, nós do Laticínios DAO queremos agradecer a essa homenagem, agradecer a esta cidade que nos acolheu e que nós escolhemos para ser nosso lar. E também agradecer a toda a população que, de maneira direta ou indiretamente, fazem ou já fizeram parte desta história. De coração, nosso muito obrigado. Nas considerações finais, o prefeito não quer se despedir, quer esperar? Sim. Só quero aqui agradecer, né, o espaço, né, sempre a boa acolhida nessa casa, dizer que a gente vem trabalhando, né, como diz o Milton no seu texto, e já quero estender aqui o meu reconhecimento a toda a família DAO por escolher Cândido Abreu, por desempenhar aqui essa função tão importante, que não é só, né, a empresa em si, mas são quantos colaboradores, é uma geração de renda, é uma geração de emprego, isso desenvolve a nossa cidade, tanto com os funcionários, quanto com as pessoas que ali estão depositando o seu leite, entregando, né, nas suas mãos, confiam em você, porque vocês passaram, né, e criaram essa confiança nas pessoas, né, ao decorrer de uma caminhada. E graças a Deus, Cândido Abreu tem vocês aqui trabalhando e ajudando no desenvolvimento da nossa querida Cândido Abreu. Então, os meus reconhecimentos, que Deus abençoe você, toda a família, né, o seu Laerte, né, um exemplo aí de pessoa a ser seguida, estendo o meu reconhecimento a ele, e que vocês possam prosperar ainda mais, desenvolver, e a gente possa estar aqui junto com vocês por mais 40 anos e por quanto Deus nos permitir, né, ver vocês e essa cidade se desenvolver cada mais. Então, meus parabéns e Deus abençoe vocês. E também agradecer os vereadores, né, que sempre estão aí. Ninguém trabalha sozinho, ninguém prospera sozinho. Cândido Abreu hoje avança, desenvolve, porque tanto o legislativo quanto o executivo trabalham junto, buscando, escutando, né? A gente sempre está lá dialogando para que o acerto aconteça, para que o trabalho prestado ele possa trazer benefícios para o maior número de pessoas. A gente não consegue fazer tudo,
mas a gente procura acertar, a gente procura atender, né? E vocês têm toda a responsabilidade junto conosco desse trabalho que vem sendo prestado para a população. Então, Deus abençoe vocês também, meu muito obrigado. Então, nas considerações finais, primeiro fazer uso da palavra, João Ayrton Derbo. Prefeito, mesa diretora, colega vereador, nosso amigo da Jastar, ex-vereador dessa casa, e o rapaz do Daure. Queria agradecer o Elcio por ele lembrar dessa homenagem que foi feita para essa indústria. É que mais recolhe imposto dentro deste município. Essa indústria é uma indústria que fabrica só produtos bons. E eu, quando me conheci por gente assim que já começava a andar para Cândido Abreu, já eles estavam trabalhando. Então, é uma indústria, eles são velhos aí são pioneiros aí nessa indústria. Gente que trabalhou, gente que deu lucro para o município. Então, nós não deixaríamos de agradecer a família Dal por essa homenagem que esse legislativo está fazendo aí. Muito obrigado. Marcelo dos Santos, segundo fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, prefeito, colegas vereadores, seu Darcy, Hamilton e vocês que nos acompanham através das redes sociais. Primeiro, eu gostaria de falar aqui, senhor presidente, de uma indicação que eu fiz, e é ali da estrada que desce o Areiãozinho ali, passando ali pelo senhor Antônio, acho que aqui está Blazac, mas que não é conhecido como Antônio Sopa. Então, diz que está muito ruim aquela estrada ali, e aproveitando que o prefeito está aqui, senhor prefeito, já deixa essa indicação aí com o senhor, puder atender esse pessoal lá que está muito triste aquela estrada ali. Gostaria, senhor Hamilton Dal, eu fiz parte desse projeto, né? Aí há uns 20 anos atrás, eu falo que eu aprendi a dirigir melhor, foi ali. Você confiou, então? Aqueles ônibus amarelinhos, caminhão amarelinho lá, e a gente trabalhou muito ali. Eu parabenizo aí por esses tempos estar. Você sabe que é um desenvolvimento que está em Cândido Abreu há 40 anos, né? E isso, todos que passaram por lá têm uma porcentagem, e isso eu falo assim que muitos colocaram a comida na mesa através da sua empresa. Então, assim, isso é gratificante, né? Receba isso, e a gente sabe que muitos, né, vão depender daquele trabalho para colocar o alimento na mesa. Então, assim, parabéns, né? Continue firme, a gente sabe que está cada dia prosperando, né, e está seguindo em frente, e nossa cidade precisa muito, né, de uma empresa assim como vocês. Então, meus parabéns mais uma vez, um abraço aí para o seu Laerte, né? Dona Tecla, lembro muito bem quando a gente fazia o churrasquinho nosso, e ela dizia assim, a carne e a cerveja pode deixar que eu dou. E a gente corria lá, não precisava mais nada, ela fazia tudo. Então, assim, eu digo que tenho saudade daquelas horas, aquelas noites que a gente corria atrás de leite. Então, eu sou uma pessoa que passei por lá e sei muito bem como funciona. Então, meus parabéns, e Deus abençoe e sucesso. É isso que eu queria te desejar. E também parabéns ao vereador por essa iniciativa, vereador Elcio, pela iniciativa. Deus abençoe, muito obrigado. Nada, vereador. Ao seu de Jesus Batista, terceiro fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito, boa tarde, presidente, boa tarde, meus amigos vereadores, nosso secretário Darcy, mas hoje quem merece as saudações especiais, senhor Milton Dal, Laerte Dal,
né, Marcelo, toda essa família, mamãe, Clara. Parabéns, vereador Elcio, pela iniciativa. Realmente, a gente que mora muito tempo em Cândido, sabe como vocês chegaram aqui, né? Começaram do nada. Eu vi alguns vídeos antes de vir para cá, até o Solaertes falando das dificuldades que vocês tiveram, e falando da infância até de vocês, até a gente que participou dessa infância, muitas vezes, desses tempos atrás, falando com o Marcelo. Então, assim, é louvável, é motivo de aplausos pela história que vocês têm. Mas isso, o povo de Cândido Abreu faz parte. Até o Elcio me contou, parece que são 320 famílias que são colaboradores, né, desse projeto de vocês e deles também. Onde vem a renda, né, onde vem o sustento. E louvável também essas pessoas que trabalham no leite, que é de dia, de tarde, de noite, de chuva, a gente sabe disso, né? Sabe de quantos parentes trabalham nisso, né? Para levar o seu leite, para chegar lá. E sabemos do trabalho de vocês. Então, assim, o que a gente fala e deseja? Prosperidade para vocês, prosperidade para quem fornece o produto de vocês, né, para vocês. E sabemos que o produto de vocês é de qualidade especial. Eu sempre digo que lá em casa sempre tem o produto de vocês, sabe? No churrasco, no café da manhã. Então, isso é da qualidade e as pessoas gostam do produto de vocês. Então, fica o meu aplauso, né? E também, claro, a gratidão, né, por ajudar as pessoas, né, a ter o seu pouquinho, o seu salário. Então, fica essas minhas palavras e parabéns e que Deus abençoe vocês cada vez mais. Elcio Ernesto é o quarto fazedor da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar primeiro ao excelentíssimo prefeito, que se faz presente. Obrigado pela presença. Cumprimentar também e agradecer aos nobres vereadores pela aprovação dessa moção de aplauso. Cumprimentar o senhor Darcy Chastai, que também já foi vereador e hoje é secretário de Meio Ambiente do município. Seja sempre bem-vindo. E cumprimentar especialmente o senhor Milton Dal, e também, cumprimentando o senhor, estendo os meus cumprimentos ao senhor Laerte Dal, que é o seu pai, que é um senhor que eu tenho um profundo respeito por ele. E também aqui em memória, cumprimentar a vossa mãe, que tive a honra, né, de conviver com ela por quase 2 anos, trabalhando com ela todo dia. Era uma pessoa muito disposta, né, uma pessoa que certamente deixou uma saudade enorme dentro da família e dentro da sociedade também, com os servidores, colaboradores do laticínio. Ela sempre foi muito carinhosa. Eu lembro que um tempo eu trabalhava para fora lá, fazendo limpeza de jardinagem, tudo, naqueles horários de verão, sempre às 6 horas da tarde, eu estava molhando grama lá por fora. Então, ela vinha lá de dentro de casa com uma latinha de cerveja, sentava lá fora na sombra comigo. Elcio, agora nós já podemos tomar uma cerveja. Já é 6 horas. Isso eu vou levar para a minha vida inteira, esse carinho que ela tinha com a gente, né? E dizer assim, meu primeiro emprego como servidor, como funcionário, como colaborador de uma empresa, foi no Laticínios Dal. No final de 2003, quando eu tinha uma situação financeira caótica. Uma noite eu resolvi e falei para minha esposa, no outro dia cedo eu vou no Laticínios Dal, vou atrás do emprego. Cheguei lá, arrumei um emprego, trabalhei ali por quase 2 anos, me desenvolvi, né?
Depois passei num concurso público da prefeitura, onde estou até hoje, né? A vida da gente também progrediu, graças a Deus, e o laticínio também progrediu. Eu vi que aqui no relato da história que o senhor me passou, tem aqui a fase ali de 2003, 2004, quando o laticínio, então, foi considerado um exemplo em todo o Paraná e conseguiu o contrato desse programa tão importante que é o leite das crianças. Nessa oportunidade, eu lembro que, né, o nosso presidente, o vereador Pedro Derble, que era o seu Nhunho, o prefeito, e o Pedro Derble era o vice-prefeito. Então, são histórias que se juntam, histórias de trabalho, histórias de desenvolvimento, que vêm trazendo o município sempre para frente, investindo. Em 2002, quando eu mudei aqui no Rio Baile também, que eu sempre fui produtor de leite, né, desde de anos, sou parceiro também do laticínio nessa situação, na situação de produtor. Fizemos um financiamento e as vacas de leite que a gente comprava eram vacas leiteiras de 10 litros de leite. Hoje uma vaca de 10 litros de leite ninguém quer, né? Então, se veja, possibilitou isso, quando o Milton relata aqui, que no início eram caminhões com galão. No início que eu entrei trabalhar no laticínio, já era final dos galão, mas eu ajudei a lavar galão também, né? O Marcelo ajudou a puxar galão. Então, é uma história. Por que é tão fácil você pegar num grupo de pessoas e saber que tem 1, 2, 3, 4 dentro desse grupo de pessoas que fez parte da história da empresa? É porque a empresa é uma empresa séria e que está há 40 anos dentro do município. E uma coisa que eu digo para o senhor, e estendo isso para o senhor Laerte, uma empresa que sempre se desenvolveu com seriedade. Nunca eu escutei, né, ou qualquer um que escutou, que o Laticínios Dal deixou de pagar o produto no dia 15. Né? Então, isso é uma história que tem que ser louvada, que tem que ser enaltecida, e colocar, assim, para outros empresários, né, que queiram vir para Cândido de Abreu, que olhem para o exemplo do seu Laerte Dal e da família dele, né, que há 40 anos atrás acreditou numa terra, que quando, aqui na história relata, assim, que o seu Laerte chegou para um determinado prefeito, não sei qual que era o prefeito, e falou assim, ó, eu vou montar um laticínio aqui em Cândido de Abreu. E o prefeito falou assim, o senhor é louco, que aqui em Cândido de Abreu não tem leite. E o seu Laerte, aqui a frase histórica dele, hoje não tem, mas vai ter. E hoje Cândido de Abreu se sustenta a economia na agropecuária leiteira, tanto na produção do leite, como na produção de animais de genética melhorada. A prefeitura também, ao longo dos anos, o município entrou, o poder público entrou no negócio, sustentou essa qualificação dos produtores, oferecendo curso, sustentou o melhoramento genético através da Secretaria de Agricultura, trazendo botijão de sêmen, trazendo sêmen de qualidade. Então, o nosso produtor, lá de 2002, chegando hoje em 2026, tem produtores aqui que tem uma novilha de primeira cria, aí, de primeira lactação, com 35, 40 litros de leite. Então, é uma evolução enorme dentro de uma cadeia produtiva e dentro de uma economia local. E a vantagem, como o senhor também citou na sua fala ali, é que nós temos um produto aqui. Temos um trabalho e temos um produto, e nós trocamos esse trabalho e esse produto por recurso para o município, que é investido aqui, que é desenvolvido aqui e que principalmente melhora a condição de vida do nosso povo. E é isso que a gente quer, né? Como poder público, como prefeito aqui, como Casa Legislativa, é isso que a gente busca, o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Valorizar o nosso produtor, valorizar a nossa produção e valorizar, acima de tudo, o nosso território, o nosso município. Então, terminando a minha fala aqui, para não se alongar muito, mais uma vez, parabéns por essa pujança da empresa. A empresa está em vários setores, né,
com responsabilidade ambiental também, né? Isso vale muito. Hoje o que conta muito é essa responsabilidade ambiental que a empresa tem, produzindo a sua própria lenha, né? de matas, né? De reflorestamento, né? Não usando mais mata nativa, né? Então essa responsabilidade também tem que ser enaltecida. Muito obrigado aos nobres vereadores, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a vossa empresa, que continue crescendo e gerando emprego e renda no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vitor Reinaldo Santos, eu queria fazer a palavra. Senhor presidente, eu vou dar a palavra para o vereador Dinho e depois eu falo. Boa tarde, senhor presidente, os demais vereadores, nosso prefeito Renan. Hoje um cumprimento especial ao nosso amigo Milton Dal, seu Darcy, doutor Hélio. Quero aqui agradecer a presença do Milton, dar os parabéns para o vereador Elcio, por lembrar desses 40 anos de história. O Milton comentava ali no início, começaram com 250 litros de leite. Eu fico muito feliz em saber que, ainda morando lá no Parizinho, né, eu, na época, 3 anos de idade, o meu pai pegava uma charrete, lá com um galãozinho de 20, 25 litros, e a cada 4 dias ele trazia no laticínio. E, graças a Deus, hoje a gente ainda continua essa parceria com o Milton, né? Sou um produtor de leite também, né? Meu pai parou por algum tempo e agora a gente reiniciou a atividade em 2020. E a palavra que a gente usa ao Milton é gratidão, né? Gratidão porque passamos por momentos, por exemplo, da pandemia, né? 2021, 2020, 2021, onde laticínios de fora não vinha buscar a produção, né? Greve depois, e o Milton sempre honrou com os compromissos, né? O Milton sempre buscando a nossa produção, nunca dando prejuízo, né, para nós, para a nossa família. Então, isso é muito gratificante, né? A gente sabe, a questão dos queijos do Milton hoje são considerados queijos excelentes, com premiações muito excelentes, e a gente fica muito feliz em fazer parte dessa história. Então, Milton, Deus abençoe, né, você, toda a tua família, por essa parceria, e que Deus possa continuar abençoando vocês sempre. Muito obrigado. Valeu. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao senhor prefeito. Boa tarde aos senhores vereadores que se fazem presente, ao Milton, mais uma vez, ao nosso secretário Darcy, ao nosso Hélio, advogado da Câmara, e a quem nos acompanha pelo Facebook. Senhor presidente, quero dizer ao Milton aí, que dar os parabéns para você, para o seu pai, para o seu Laerte, que eu conheço pouco, mas eu vejo sempre meu irmão Juliano falando muito bem dele. E quero que você dê um abraço nele, fale que esse vereador mandou os parabéns para ele, por ele acreditar aqui na nossa cidade, acreditar em Candiabreu. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis na nossa sociedade, mas a gente sai na casa de um agricultor que entrega leite para você, e é contagiante ver a alegria deles falar, nós temos uma renda porque nós entregamos leite. Eu tenho uns compadres meus que começaram a entregar leite há pouco tempo, a alegria de ver, comprando vaca, para aumentar cada dia mais a produção, para que cada dia mais eles possam receber e ter uma renda certa, que é a renda que entrego para vocês. Então, fica aqui os parabéns para você, meus parabéns para o seu pai. Vi eles falando da sua mãe, infelizmente não conheci, mas que Deus o tenha lá, e parabéns por ela. Cuidou bem de vocês, cuidou bem da tua família, a gente conhece toda a sua família, conhece teu irmão, teu pai, conheço pouco. Então fica aqui a nossa gratidão, e com certeza se tivesse, que nem o vereador Dinho, acredito que é só ele, dos vereadores aqui que entrega leite, a gratidão que eles têm ao vereador Elcio, também, que entrega leite, a gratidão que vocês têm por essa empresa que faz presente aqui em Candidabreu. E deixar aí, né, a gente trabalha também, tem que ter
incentivo, o nosso prefeito sabe isso aí, que tem indicado para outras empresas virem para nosso município, mas é difícil por causa da logística, né, senhor prefeito? Mas, graças a Deus, que o teu pai acreditou em Candiabreu e está aí essa empresa que você, esses dias atrás, fui fazer uma visita, você me mostrou toda essa nova o laticínio que vai funcionar muito logo, né? Então, que Deus abençoe você, abençoe tua família e meus parabéns. Também quero deixar aqui meus parabéns à família Dal, no nome do Milton Dal, que está aqui presente, e fiquei muito honrado de fazer parte dessa moção de aplauso. E também quero agradecer ao prefeito aqui por vir aqui explicar o projeto, e esteja à vontade, quando quiser vir, prefeito, estamos por aí. Quero agradecer aos vereadores, quero agradecer ao secretário, e nada mais a tarde, declaro encerrada a presente sessão. Desejando a todos uma ótima semana.